Uma coisa muito importante na urologia é que o paciente tem que estar bem alinhado com as expectativas em relação aos procedimentos cirúrgicos, principalmente nos tratamentos de cólica renal, porque não é incomum, após um procedimento urológico, o paciente receber a informação de que o cálculo ainda não foi removido. Isso normalmente gera muita frustração e é entendido pelo urologista essa situação. O paciente queria se livrar inicialmente do cálculo, né? O paciente tem que entender que o procedimento inicialmente, um procedimento de desobstrução, já vai resolver o problema de urgência dele, né? Seja desobstruindo o cálculo, fazendo o cálculo sair do canal, empurrando o cálculo de volta para o rim, ou às vezes simplesmente passando um catéter interno, um catéter duplo J, né? E quando esse alinhamento não está de acordo, geram vários questionamentos, né, em relação ao trabalho do profissional que fez o procedimento, né? Eu acompanho às vezes pacientes que retornam comigo, ou pacientes que passaram por outros colegas que recebem informações de pessoas que não estão orientadas em relação muda o profissional, troca o seu médico, ele não resolveu o seu problema porque ele não era bom, ele não tinha a técnica adequada para resolver. Na verdade não é isso. Na verdade, intuitivamente parece ser isso, mas o fato é o contrário. O fato é o contrário. Requer muita experiência do urologista para ele poder, durante o procedimento, durante a entrada dentro do canal do ureter, ele não forçar o aparelho endoscópico, o ureteroscópio, pelo pertuito do ureter, tá? Isso requer experiência, porque saber o limite da força, da tensão que você pode realizar ali dentro do canal é fundamental. Então a decisão de não mexer normalmente não parte de um médico inexperiente, mas sim de um médico experiente. O que acontece é que o procedimento de urgência, normalmente a gente usa o aparelho que pode ser introduzido em canais mais estreitos, né? Normalmente a gente utiliza os ureteroscópios rígidos, que eles são finos e a gente consegue caminhar dentro do canal do ureter, né? Os aparelhos que a gente tem, que são os aparelhos flexíveis, normalmente requerem algumas bainhas para progressão desse aparelho, que às vezes são muito grossos, e você forçar essas bainhas dentro do canal do ureter às vezes pode causar um trauma, ou simplesmente o procedimento ser ineficaz. Os cálculos ureterais, normalmente quando eles são baixos, né, que eu quero dizer mais para perto da bexiga do que pro rim, às vezes podem não sair. Nessas situações a gente desobstrui o rim, né, com o catéter duplo J, e no segundo momento a gente entra de novo, tá? O que o paciente às vezes não consegue entender como que pode, se não conseguiu agora, por que o próximo procedimento o médico vai conseguir resolver, né? O que acontece é o seguinte, o catéter duplo J tem algumas propriedades, e dentro dessas propriedades, a dilatação do canal do ureter é uma delas. Então, numa situação em que você não consegue progredir o aparelho, se você aguardar cerca de 2 a 3 semanas, mais ou menos,
é possível nesse segundo momento você entrar com muito mais facilidade dentro desse canal. Ou quando o cálculo é alto, o cálculo está dentro do rim ou perto da junção do ureter com o rim, né, a gente chama de junção ureteropiélica, a gente conseguir subir com esse outro aparelho mais grosso, que é o ureteroscópio flexível. O ureteroscópio rígido, ele não tem a capacidade de fazer angulações dentro do rim. E o rim, ele é todo cheio de cálices, né? A gente entra dentro da pelve do rim, que é um espaço maior, e como se fossem colmeias dentro do rim, alguns cálices que é da onde vêm as papilas renais que drenam a urina. E muito comum os cálices serem a localização dessas pedras. Existem alguns cálices que são até cálices inferiores, que são difíceis de você conseguir chegar, né? Mesmo com o aparelho flexível, né? Que eles têm que fazer uma angulação quase de mais de 90 graus. E esse intervalo entre um procedimento e outro é a grande sacada, é a grande finalidade às vezes do uso do catéter e da proteção do rim. O que acontece às vezes é um fato do paciente ter que usar o catéter por esse período de 2 a 3 semanas serem um fardo muito grande. Não só por ansiedade, mas também às vezes o paciente fica muito sintomático ao uso do catéter, né? E às vezes ele não suporta e ele quer antecipar ao máximo um procedimento endourológico. Só que isso pode levar a uma precipitação, né, da conduta do médico. Então cabe ao urologista tentar segurar o máximo possível com o uso de analgésicos o paciente com o catéter, porque o que seria a ineficácia seria ou retirar o catéter antes da retirada do cálculo, que aí o rim voltaria a ficar obstruído e o cálculo poderia não sair espontaneamente, ou tentar antecipar o procedimento num tempo que às vezes o duplo J não surtiu o efeito desejado e o canal do ureter não abriu completamente e o cirurgião tentar fazer a ureteroscopia entrar dentro do canal e não conseguir. E aí o que vai acontecer? Uma frustração maior ainda, porque o paciente vai ser reoperado e vai sair de novo com o cálculo no mesmo local e com outro catéter duplo J. E como que o catéter consegue drenar, né, esse rim se a pedra estava obstruindo inicialmente? Como que funciona isso? O catéter passa no meio do rim da pedra, ele passa em torno da pedra. Na verdade é o seguinte, para a gente conseguir vencer a obstrução, graças a uma capacidade elástica do canal do ureter, nós usamos fios guias, tá? Pequenos fios hidrofílicos que eles passam e vencem a obstrução do cálculo. E graças a esses fios guias que conseguem chegar dentro da pelve e nós conseguimos identificar a posição adequada desses fios com o uso de escopias, que é o raio-x intraoperatório, nós conseguimos utilizá-los para passagem do catéter, que ele passa driblando a pedra, né? Então ele passa da pedra, faz a volta e passa no ureter novamente, né? E aí ele faz essa drenagem tanto por dentro como por fora, né? Pelo escoamento da urina. Isso dá um tempo para a gente conseguir essa dilatação, sem fazer com que aumente a pressão dentro do rim, sem fazer com que o paciente tenha uma alteração da função renal, sem fazer com que o paciente possa vir a ter um quadro infeccioso. O que às vezes a gente não consegue controlar é os sintomas do catéter, né? Às vezes o catéter incomoda de uma forma diferente de uma cólica renal,
mas ele tem sintomas do uso dessa pequena prótese interna.